Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Eu chamo sua atenção, é de extrema seriedade o assunto que eu vou falar agora. A gente precisa, de fato, ter cautela, porque não é brincadeira não, viu, minha gente? Primeira-dama do município de Simão Dias, Cláudia Cristiane, é condenada por transfobia, que torna crime condutas que envolvam aversão odiosa à orientação sexual ou identidade de gênero de alguém. O que torna a situação ainda mais revoltante é que a intolerância foi justamente no momento de entrega de um brinde em um evento realizado no Dia Internacional da Mulher, no 8 de março. Pasmem, a servidora, mesmo depois de sofrer a transfobia, ainda relata ter sido exonerada. A gente vai saber agora com esta servidora. Ela mandou um vídeo pra gente, mandou 2 vídeos pra gente, relatando a Franciele o que ela viveu. Logo em seguida, a gente vai falar sobre essa condenação e os detalhes do que aconteceu neste dia 8 de março de 2022, quando ela teria sofrido o pior episódio de transfobia. A gente já está no ponto, meu diretor, hoje eu estou com o Fábio Teles aqui. A gente já está no ponto agora com a fala da Franciele. Vamos ouvir o que ela conta pra gente. Olá a todos, me chamo Franciele Oliveira, sou mulher trans, negra, simondiense. Eu queria passar um pouco dos relatos que eu convivi na Secretaria de Inclusão Social e do Trabalho aqui do meu município, enquanto funcionária pública. No dia 8 de março, Dia da Mulher, houve um café da manhã na nossa secretaria, né, onde a primeira-dama do município ela dava alguns brindes a todas as mulheres pelo Dia da Mulher, né? E aí, quando ela se dirigiu a mim, ela olhou pra mim e disse: toma aqui, você não disse que é mulher? Então, assim, quando ela falou isso pra mim, eu fiquei sem chão, eu fiquei sem saber, né, o que fazer. Porque de outras e outras vezes eu já estava sofrendo há muito tempo o preconceito dela e calada, engolindo, né, com medo de poder levar o caso adiante. E depois eu tomei atitude, disse: não, tenho que denunciar, enquanto militante não posso fechar os olhos. E aí eu fui, prestei a queixa, fui até o DAGV, do DAGV o processo veio para Simão Dias, o processo andou, né? Então, assim, não foi a primeira vez que eu sofri o racismo e a transfobia dentro da secretaria. Uma secretaria de inclusão que tem que incluir as pessoas, não desincluir, né? Então, hoje eu quero vir aqui compartilhar com você a minha felicidade, a minha alegria, porque o processo saiu sexta-feira, o juiz julgou, condenou ela, né? Ela está condenada pela prática de transfobia. Então isso é gratificante para a gente militante, para meninas trans, essas pessoas que passam por esse preconceito, como eu passei por essa transfobia, que eu não desejo para ninguém. Todos os tipos de atitude que ela fez comigo ali dentro daquela secretaria. Só sabia eu que eu passei, eu tive minha saúde atingida, eu tive meu psicológico atingido. Então, assim, mexeu praticamente com a minha saúde, né? Eu não desejo para ninguém o que eu passei. Franciele foge da estatística dos 90% das mulheres trans e travestis no Brasil que têm a prostituição como única fonte de renda para viver. Isso porque, gente, a exclusão escolar de pessoas trans acaba impactando diretamente na qualificação profissional. Mas Franciele não. Franciele passou por todas as barreiras desumanizantes. E quando finalmente conseguiu estudar, conseguiu um cargo como servidora pública, ela passa por todas essas violências que você viu. Constantemente, sem poder participar de eventos na secretaria que trabalha. E quando ela finalmente consegue participar de um evento, passa por isso. O que a gente dá de resposta à sociedade? Desvalorizar uma profissional qualificada para valorizar o preconceito?
A condenação da primeira-dama pelo crime de transfobia a 1 ano de reclusão e multa é uma resposta a uma sociedade que insiste em rejeitar a existência de pessoas trans. Franciele, parabéns. Queria agora te dar um abraço pela coragem em denunciar num país que tem mais assassinatos de pessoas trans no mundo pelo 14º ano consecutivo, gente. Foram 131 pessoas trans mortas somente no ano passado. É inadmissível que uma pessoa sinta-se confortável em impedir uma servidora de frequentar eventos por ser uma mulher trans. É inaceitável que no Dia da Mulher, numa Secretaria de Inclusão Social e do Trabalho, no momento de receber um brinde, uma mulher trans ouvir de uma outra pessoa: "Você não disse que é mulher? Então tome aí." 20 pessoas tiraram a própria vida no ano passado por falas como essa, por serem impedidas de existir como pessoas, mesmo estando vivas. Parabéns, viu, Franciele? Parabéns. Eu vou ao vivo agora com o repórter Lucas Moura continuar falando sobre esse assunto, porque é de extrema importância a gente falar todas as violências que Franciele viveu e todas as violências que vivem as pessoas trans. E mais, Lucas, eu queria saber ainda a condenação de fato desta primeira-dama, se ainda dá para recorrer e o que é que ela vai ter que fazer, porque fala-se em 1 ano de reclusão. Ela vai ser presa na parte prática? Boa noite, Lucas Moura. Mariana, muito boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Para que a gente possa entender melhor toda essa história, conosco aqui está a Adriana Lohana, ela que é ativista LGBTQIAPN+, acompanha esse caso de perto, tem uma ligação muito grande com a comunidade LGBTQIAPN+, e com a Franciele também, no sentido de acompanhar, de entender toda essa história, e vai nos ajudar a poder explicar. Adriana, primeiramente, boa noite, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Eu queria que a gente trouxesse algumas explicações sobre esse processo. Houve uma condenação, e agora, o que é que acontece? Essa pena deverá ser cumprida de que forma? Boa noite mais uma vez. Então, primeiro as pessoas precisam entender que essa condenação, né, em primeiro grau, é algo muito importante e que vem de forma a educar a sociedade. A gente está numa sociedade que a lei de racismo, né, ela agora equipara os crimes de LGBTfobia, os crimes de violência e preconceito contra as pessoas LGBTs a essa tipificação de racismo. No caso em tela, né, a pessoa ela foi transfóbica com a Franciele. A Franciele é uma militante também, ativista dos direitos humanos LGBT, presidente da associação, né, de Simão Dias, da população LGBT de lá. Então, nesse caso em específico, o crime de transfobia existiu, no caso em que o momento, né, em que a primeira-dama ela vem a colocar ela em situação vexatória quando discute sobre a identidade de gênero dela, né? Quando coloca, não, já que você se sente mulher, então tome aqui. Ou seja, coloca a averiguação se ela é ou não é mulher, né? Então, casos como esse acontecem todos os dias, seja nos espaços públicos, na sociedade, onde a nossa população é vítima de LGBTfobia, e nesse caso específico de transfobia, e esses crimes hoje são equiparados ao crime de racismo, por isso chegou essa condenação, né? A gente está, neste momento, todo o movimento LGBT, que é IAPN+, de Sergipano, todos os movimentos sociais ligados aos direitos humanos, atento a essa questão, porque como a gente viu, cabe recurso, né, da condenação de primeiro grau, mas a gente entende, né, que os próximos recursos que estejam a vir não vão lograr êxito porque está claro o crime de transfobia. E, obviamente, o recurso ele deverá acontecer, a gente tem que aguardar o desdobramento do processo, inclusive daqui a pouco nós traremos o posicionamento da ré nessa ação agora condenada, que é a primeira-dama de Simão Dias. Ela fala, inclusive, que recorrerá. Agora, como é que funciona? Existe uma expectativa para prisão nesse caso ou não é bem assim? Não, na verdade, a lei é clara e a lei, né, diz que, no caso específico, diz que tem que ter a prisão, né? Eu acho que casos como esses têm que acontecer para a população entender que estamos no século XXI e que não é mais concebível atitudes como essas de LGBTfobia, de transfobia na sociedade. Eu acho que é uma pena que isso venha a cair no judiciário para poder as pessoas irem à justiça e serem presas por isso, mas infelizmente essa sociedade não se educa
a partir dos movimentos sociais que se fazem, a partir da cultura, da educação, né? Assim como aconteceu com a Lei Maria da Penha, a educação tem que vir a partir do judiciário. Então, é a partir da decisão dessa que é vanguardista que outras e outras pessoas, antes de discriminar uma pessoa LGBT, antes de discriminar uma mulher trans e dizer que ela não é mulher, ou dizer outras coisas que a gente vê absurdo todos os dias aí, mulheres trans sendo retiradas dos banheiros, nome social não sendo respeitado nos espaços públicos, no espaço da educação, a cada dia mais sendo violentadas, o nosso país é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, essas condenações, elas têm que acontecer para que a sociedade, já que não se educa pela educação, se eduque pela questão da justiça. E aí, claro, é o Estado cumprindo com seu dever de, neste momento, levar para a sociedade a questão da LGBTfobia como um crime e aí fazendo seu papel. Para que a gente possa até explicar e ampliar essa discussão, lógico que nós estamos trazendo aqui um caso que se tornou um caso de grande repercussão. Trata-se de uma primeira-dama condenada em primeira instância, mas casos como esses, de maneira similar, acontecem todos os dias. Sim, com certeza. Eu mesmo já passei por isso, hein? Também até nos espaços públicos. Sofri transfobia institucional, né? Isso acontece todos os dias. O caso veio a público, porque é uma pessoa pública, uma primeira-dama, mas todos os dias as pessoas LGBTs, especialmente as pessoas trans, elas passam por processos de transfobias institucionais na sociedade. E esses momentos, essas situações têm que ser denunciadas à polícia. Né? A gente precisa também que o aparato do judiciário, que o aparato da polícia também se preparem para isso, porque a gente também tem diversas denúncias do tratamento que é dado a essas meninas no momento dessas ocorrências. Né? No caso em tela, pode ser que ele logrou êxito porque era uma militante, era uma ativista, Franciela é uma ativista de direitos humanos LGBTQIA+, e por ser uma ativista, entendia dos seus direitos e, claro, não ia deixar isso passar. Mas quantas e quantas mulheres trans não estão todos os dias, e homens trans também, não estão todos os dias, tendo sido desrespeitados em relação às suas identidades de gêneros, às suas pessoas, à sua vivência, seja nos espaços da saúde, da educação, na sociedade, no convívio social com outras pessoas no dia a dia. Então, é importante que a partir dessa situação a sociedade entenda que a LGBTfobia, a transfobia e todas as questões de violência e preconceito não são aceitáveis mais no século XXI. Adriana, obrigado pela sua presença e participação. Mariana, para que a gente possa explicar, para que fique claro a todos que estão nos acompanhando, nós temos a informação de que a pena teria sido, a condenação teria sido a 1 ano de reclusão mais multa de 120 dias. Trata-se de uma decisão da 2ª Vara Criminal do município de Simão Dias, mais precisamente do juiz Sidney Silva de Almeida. E a informação que nós temos é de que a primeira-dama, a Cláudia Cristiane de Oliveira Menezes, ela ainda não foi intimada dessa decisão, ainda não foi notificada dessa decisão, pelo menos foi o que disse a sua defesa, mas já adiantou que quando for, deverá sim recorrer. Como toda decisão judicial, é uma decisão que ocorre em primeira instância. E no Brasil nós temos a prática da justiça em mais de uma instância. Então cabe recorrer, esse caso pode ser levado ao pleno do TJSE para que os desembargadores decidam. Caso haja necessidade de qualquer um dos dois lados de recorrer, pode-se recorrer a uma instância ainda superior. Então não é uma sentença definitiva do ponto de vista do seu cumprimento imediato. Ainda aguardaremos para ver o que deverá de fato acontecer. Em nota, nós temos a situação de que foi dito em uma nota através da primeira-dama que ela diz o seguinte, eu vou abrir aspas aqui para que a gente possa trazer a informação. Abre aspas, na qualidade de mulher, mãe de família, esposa, servidora pública, a senhora Cláudia age de forma harmônica e tratamento urbano com todas as pessoas, não existindo a intenção de denegrir ou macular a imagem de quem quer que seja, fecha aspas, é um trecho dessa nota, portanto. A gente aguarda e espera para ver o que é que acontecerá a partir de agora, Mariana. Lucas, eu fiquei com uma dúvida em relação a Franciele. Talvez a Adriana Lohana possa nos responder de forma, melhor. Se ela de fato teria sido exonerada depois da denúncia, E mais, o que vai acontecer com ela nesse caso? Eu vou ampliar ainda mais a pergunta, Lucas, me desculpe até me estender, porque eu acredito que o preconceito tem base também na ignorância.
tem base também na falta de conhecimento. Então, além de saber qual o destino da profissional Franciele, da servidora pública Franciele, eu quero saber também o porquê que a Adriana Lohana, assim como o juiz, né, que condenou por transfobia esta mulher, por que de fato é transfobia? Queria que ela explicasse para a gente em detalhes, porque para uma parte da população é muito claro. Para mim, por exemplo, é muito claro entender a transfobia aí. Mas eu queria que ela detalhasse para a gente aonde está, de fato, ali o crime. Em que momento que esse crime começou? E, claro, mais uma vez, o destino da servidora Franciele. Perfeito, Mariana. Adriana, a Mariana faz no estúdio algumas perguntas que eu vou passar para você para que você possa nos ajudar a entender. A primeira pergunta que ela faz é sobre a figura da Franciele enquanto servidora pública. Nós temos a informação de que ela é ou era servidora pública da Prefeitura de Simão Dias. Temos uma informação que foi passada de que ela teria sido exonerada. Você tem como confirmar essa informação, se ela foi exonerada, se não foi, se segue no cargo? E emendando, né, dentro desse contexto, caso ela tenha sido exonerada por esse motivo, cabe algum outro tipo de ação? Pode ser entendido isso como perseguição? Essa é a primeira pergunta, tem outra, mas quero que você responda primeiro essa. Em conversa com a Franciele, eu não toquei nesse assunto se ela realmente tinha sido exonerada, mas realmente ela era funcionária pública, eu não tenho como confirmar essa informação, realmente nesse decorrer acabou me faltando, né? Mas se isso, sim, tivesse sido feito por causa desse processo, teria sido uma questão de perseguição, e isso também é uma coisa que acontece muito, né, nesse processo. Né? Antes mesmo da próxima pergunta, eu queria comentar a parte da nota da primeira-dama, que é algo também recorrente, as desculpas das pessoas que são racistas e que são preconceituosas colocarem, né, no local da vítima nesse sentido. Porque quando eu digo, todo mundo que é racista diz assim, mas eu tenho um amigo negro, né? Todo mundo que é LGBTfóbico, né, que é homofóbico, diz, mas eu tenho um monte de amigos gays. A fala dela no mesmo sentido, não, eu sou mulher, eu sou mãe. Além de ser também preconceituosa essa resposta dela, como se quisesse estar se colocando, né, nesse espaço de que ela é mulher e a Franciele não, também é uma resposta transfóbica. A gente tem que começar, o sentido da resposta dela deveria ser o seguinte, eu, como primeira-dama, momento nenhum tive a intenção, né, de causar algum constrangimento à Franciele. Mas quando ela diz assim, eu sou mulher, eu sou mãe, é a mesma ideia que diz assim, não fui racista, não fui preconceituoso, porque eu tenho um monte de amigos gays, eu tenho um monte de pessoas trans. Isso é uma fala muito recorrente das pessoas que têm esse racismo, essa LGBTfobia internalizada. Outra questão importante, o fato todo aconteceu no dia 8 de março, Dia Internacional, que deveria ser Dia Internacional de todas as mulheres, dentro de um espaço que é inconcebível acontecer uma situação dessa, que é dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social. O espaço que deveria incluir as pessoas LGBTs, um espaço que deveria defender equanemente todos os direitos humanos. Olha quanto é agravante isso, né? Dentro do espaço, e é louvável que o ex-secretário de Assistência Social foi ouvido como testemunha do fato, e que bom, né, que ele se posicionou a favor da Franciele, como outros funcionários de lá, né, mas eu coloco, isso acontece, assim como aconteceu comigo também, dentro dos espaços que não deveria acontecer, como o espaço da justiça, que eu fui barrada no fórum, quando eu para minha audiência de mudança de nome, como espaço da assistência social, que deveria ser espaço para defender a Franciele quando ela foi mais vitimada. Eu acho que isso é importante se colocar, porque é um atenuante muito grave, dizer que isso não aconteceu em qualquer discussão social, aconteceu dentro da Secretaria Municipal de Assistência, de uma ação da Secretaria Municipal de Assistência, que era uma ação que deveria incluir todas as mulheres, sejam elas cis ou trans. Perfeito. Para a gente poder justamente explicar ao pessoal que está em casa, e essa é a segunda pergunta que a Mariana faz, ela até coloca no estúdio que para ela é fácil entender o que é o crime de LGBTfobia. Para Mariana é fácil, mas ela coloca também uma questão que talvez seja um sintoma mesmo da nossa sociedade, que falta ainda a muitas pessoas o conhecimento sobre questões dessa natureza. E ela pede, para que fique mais claro a quem está nos acompanhando, para que você explique o que significa e o que é o crime de LGBTfobia. Quando se configura esse crime? Em quais situações? Por quais motivos? Então, a gente entende,
claro, aceitável, que todas as pessoas têm seus preconceitos. Nós somos munidos de preconceitos e aí isso é normal, né? Mas o que acontece? Quando o meu preconceito ele é expresso para dentro para fora de mim, e ele agride outra pessoa, esse preconceito ele se torna uma violência e um crime. Então tudo bem que você que esteja me ouvindo não aceite, né, a questão da homossexualidade, não aceite que 2 homens possam se casar, que 2 mulheres podem se casar. Tudo bem que você não aceite, isso é até aceitável. Mas quando você não aceitar, passa a ser uma violência e você abre sua boca ou toma alguma atitude para agredir aquele casal, para agredir aquela pessoa, isso deixa de ser um ponto de vista seu e passa a ser uma agressão. Então, a LGBTfobia, hoje equiparado ao racismo, porque o nosso país não tem uma lei específica para LGBTfobia, então foi uma conquista nossa junto com o STF, foi o jurídico que equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo, é nada mais do que você agredir, violentar, ou também, claro, constranger uma pessoa porque ela seja LGBT, porque ela seja lésbica, gay, bissexual, travesti ou transexual. Desde quando você agride, constrange essa pessoa, você está cometendo crime, equiparado ao crime de racismo. Então isso acontece no dia a dia, quando você xinga o homem gay, né, por um apelido público notório que a gente já conhece qual que é, né? Quando você agride a pessoa com palavras de baixo escalão por causa da sua orientação sexual e identidade de gênero, quando você deixa essa pessoa de acessar um espaço público, qualquer outro lugar, por causa dessa orientação sexual e identidade de gênero, como a questão do banheiro com as meninas trans acontece todos os dias, ou qualquer outro fato ou motivo que você venha a agredir essa pessoa por causa dessa sua orientação sexual e identidade de gênero. Isso é crime e não pode mais acontecer. Né? Então, as pessoas precisam entender, né, que isso é equiparado ao crime de racismo, nunca tinha acontecido uma decisão como essa, e aí volto a dizer, essa decisão vem para educar a sociedade a dizer e a pensar que a partir de hoje eu não vou agir mais assim porque eu posso ser punida. Perfeito, obrigado Adriana pela sua participação. Mariana, volto com você. Perfeito, Lucas Moura, muito obrigada, agradeço a Adriana também pelas informações. Minha gente, semana passada